Bom, pessoal, fechando a parte de mutação, vamos ver os tipos de mutação que existem. Isso vai ser simples. Lembra que eu falei no final do módulo o que é um muton? Muton é uma unidade de mutação, ou seja, é a menor parte do gene onde eu fazendo uma alteração, ele vai alterar alguma característica no organismo. Lembra que o código genético é degenerado na terceira casa? Tem algumas situações, por exemplo, que a mutação ela vai trocar nucleotídeo. Se esse nucleotídeo que foi trocado foi na terceira casa de um códon, e essa troca da terceira casa não mudou o aminoácido, não é um muton. Não gerou uma mutação. Você gerou uma alteração no DNA, mas não trocou o aminoácido. Se não trocou o aminoácido, não trocou a forma da proteína. Se não trocou a forma da proteína, não trocou a função da proteína. Portanto, você não gerou uma mutação, você gerou uma alteração no DNA, mas o que a gente realmente vai descrever como mutação ou muton é uma alteração que possa gerar uma diferença. Alteração no DNA acontece o tempo todo. Mutação gênica ou muton, aquela que altera um aminoácido e altera a função de uma proteína, por exemplo, é aquela que ela vai alterar uma troca de nucleotídeo ou uma alteração no nucleotídeo de alguma forma que vai ter a capacidade de trocar um aminoácido. Bom, o muton ele vai envolver a mudança, então, de um nucleotídeo lá na dupla fita. Eu citei no módulo anterior a anemia falciforme, que ela gera uma anemia, a pessoa ele tem características relacionadas à anemia, mas se ele está numa região de proliferação de malária, ele é resistente à malária. Então lá ele é uma vantagem porque ele vai viver mais. Onde não tem malária é uma desvantagem porque ele tem anemia. Como que isso acontece? Você tem uma mutação em um único nucleotídeo que lá, o DNA da hemoglobina normal, você tem lá um códon que é CTT. O RNA mensageiro vai ser GAA. A hemoglobina, a proteína, quando ela vai ser produzida, o código correspondente aqui, esse GAA, vai ser uma glutamina. E o formato da hemácia é o formato que a gente conhece. Uma mutação que troca um nucleotídeo só naquele CTT, ao invés de ser CTT, fica CAT, ele já troca o RNA mensageiro para GUA, ao invés de GAA. Trocando para GUA, vai colocar uma valina lá no aminoácido no lugar da glutamina. E, portanto, o formato da hemácia vai ser falciforme, formato de foice, por isso anemia falciforme. E aí vai ter o problema e anemia falciforme. É assim que a mutação acontece. Agora vamos lá. Quais são os tipos de mutação que a gente tem? A gente tem mutação por substituição, por deficiência ou deleção e por inserção. Como que isso acontece? Mutação por substituição. Eu tenho uma dupla fita original de DNA, como a gente viu ali, nucleotídeos aos pares, e eu posso ter uma substituição de um nucleotídeo na hora da duplicação. E essa substituição na divisão seguinte, ela vai gerar o problema. Vai gerar uma dupla fita de DNA alterada. Então foi uma substituição. Eu tinha aqui uma adenina e uma timina na terceira casa, e eu troquei por uma adenina, na terceira casa uma citosina e guanina, e eu troquei por uma adenina e timina. Por quê? Porque eu substituí um e depois na divisão seguinte substituí os dois, como a gente viu no módulo anterior. Mas eu posso ter uma mutação por deleção. Eu posso simplesmente perder uma dupla de nucleotídeos. Ou então uma adição, eu posso acrescentar uma dupla de nucleotídeos. Você vai ter todos esses tipos ali. Então, a substituição, você troca um e na multiplicação seguinte, na replicação seguinte, você acaba trocando o complementar para uma das fitas, ok? A gente já viu isso daqui. A transição ou a troca, a substituição, você vai fazer aquela troca do nucleotídeo e na próxima geração ele vai fazer a mesma coisa, ok? A transversão, você vai ter uma troca de uma purina por pirimidina ou a transição de uma purina por purina. Do que eu estou falando? Se eu tenho uma substituição de nucleotídeos, ela pode acontecer pelo formato transição ou transversão. Como que isso acontece? Se na substituição, eu trocar uma adenina por citosina, eu estou fazendo a transversão. Se eu trocar uma adenina por uma guanina, eu estou fazendo uma transição.
purina por purina ou pirimidina por pirimidina, ou então se eu trocar purina por pirimidina. Se eu fizer uma troca de uma guanina por uma timina, eu estou fazendo uma transversão. Se eu fizer uma troca de uma citosina por uma timina, eu estou fazendo uma transição. Ok? Então você tem tipos de mutação por substituição, dependendo da troca que você fez entre bases púricas e entre bases púricas e bases pirimídicas. Ok? Adenina, guanina, citosina e timina. Bom, a deleção, como eu já tinha falado, você pode perder um nucleotídeo e na divisão seguinte, na replicação seguinte, você acaba perdendo aquela sequência em uma das fitas. E a inserção você pode acabar encaixando o nucleotídeo, que ele vai ficar ali sozinho no primeiro momento, mas no segundo ele ganha o nucleotídeo complementar e você ganha uma dupla, um par de bases a mais naquela sequência ali. As mutações, elas podem ser somáticas ou germinativas. As somáticas, elas vão acontecer no corpo do organismo, daquele indivíduo, e elas não vão passar para os descendentes, porque são nas células somáticas, não nos gametas. As mutações germinativas, elas podem acontecer nos gametas, e se aconteceu nos gametas, aquilo vai passar para os descendentes. Passou para os descendentes, isso vai seguir na família, ok? A degeneração do código genético na terceira casa, como eu já tinha falado, ele é, de certa forma, uma proteção contra a mutação. O tamanho do nosso genoma é outra proteção contra a mutação. A DNA polimerase fazendo double check lá, conferindo depois da replicação do DNA se tem erro e consertando, é outra proteção contra a mutação. Se você sofreu uma mutação, você tem um mecanismo que vai consertar aquilo. Se aquele mecanismo não conseguiu consertar, que aquela mutação pode aparecer gerando uma alteração na característica. Mas ainda assim ela pode não aparecer se ela caiu, por exemplo, na terceira casa. E aquela terceira casa que mutou não vai trocar o aminoácido. Ela não vai aparecer, não aconteceu nada. Então você tem vários níveis de proteção contra a mutação. Quando ela acontece, é porque ela tem que acontecer. E quando ela acontece, na maioria das vezes ela vai ser deletéria. Ela vai gerar um problema, ok? As mutações, elas podem ser espontâneas ou induzidas. Espontâneas, quando lá no processo de replicação teve um erro. Induzidas, quando você tem alguns agentes físicos ou químicos que podem provocar essa mutação, essas quebras ali no DNA. De que a gente está falando? O que a gente lembra ali, raios, por exemplo, raio X, raio alfa, raio beta, raio gama do Hooke, isso daqui, eles são raios que conseguem jogar uma intensidade de energia em cima da molécula de DNA, consegue provocar quebras ou trocas ali nos nucleotídeos e isso gerar uma mutação. Outra coisa que pode acontecer gerando mutação são os análogos de base, que a gente já citou em outro módulo também. Você tem moléculas que são parecidas com os nucleotídeos, elas podem entrar no lugar. Por exemplo, o bromuracil. Ele é uma molécula muito parecida com a timina, muito parecida. Ok? E ela pode entrar no lugar da timina na hora da replicação e ela fica lá. Ela entrou no lugar da timina, ela não faz o papel de timina? Não. Por quê? Ela não faz o papel de timina? Porque ela faz depois uma substituição. O bromuracil, a timina se liga com a adenina. O bromuracil, ele vai se ligar com guanina. Então aí, se você coloca um análogo de base, por exemplo, o bromuracil, no lugar da timina, ao invés de você ter uma adenina no complementar, você vai ter uma guanina. Na replicação seguinte, você vai ter uma mutação consistente, definida, que nem vai ser mais percebida como um erro, onde você vai ter a guanina tendo substituído ali a adenina naquele lugar. Ok? Então, é isso que a gente tem para estudar sobre mutação e a gente vai tratar mais disso resolvendo exercícios nas aulas online. Um abraço, pessoal.